Seja bem-vinda à live Mulheres Falando dele, Jesus. Convido você para participar desse momento especial, nesse mês tão lindo que é o mês que nós declaramos que é o mês da mulher, por conta do dia de hoje, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional estabelecido aí, né? Para que a gente pudesse levantar essa voz e dizer: nós lutamos pela nossa família, pela nossa casa e por tudo que acreditamos. Espero que você lute pelas coisas de Deus, valores e princípios que Ele estabeleceu e que são, portanto, fundamentais. Quero já aqui convidar a convidada especial de hoje, nossa primeira convidada, e eu tenho a honra de poder receber a pastora Rebeca Câmara. Já aceitei aqui o convite dela e daqui a deve estar aparecendo. Opa, apareceu! Que alegria! Obrigada, Luana. Seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem? A senhora que é. Beleza. Estou ouvindo. A senhora que é. Eu vou colocar, só endireitar aqui, que está um pouquinho torta a minha câmera. Deixa eu ver aqui um detalhezinho. Estou te ouvindo legal. A senhora está me ouvindo? Está chovendo muito aqui. Eita, Glória. E aqui também. Segura essa internet. Está uma tempestade aqui, né? Obrigada, Luana. Seja bem-vinda a esse momento especial. Eu quero que você já dê minha palavrinha rapidinho aqui sobre o Dia Internacional da Mulher. Aproveite esse espaço, então, para falar um pouquinho com essas mulheres. Hoje é um dia especial, né? A gente percebe que, de alguma forma, eu me lembro quando eu era muito jovem, que já se começava a falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu imaginava, Luana, que com o passar do tempo, certamente, né, com o desenvolvimento da ciência, de alguma forma o desenvolvimento tecnológico, humano, eu, pessoalmente, jovem, achava que as coisas tenderiam, então, da mesma forma que a sociedade está evoluindo tão rápido, que tudo, então, iria melhorar para a mulher. Rapidamente, iria melhorar, teria que melhorar, não é possível, né, que com os meios de comunicação muito mais atuantes e realmente funcionando, chegando a cada pessoa, que então esse conhecimento, essa informação chegaria às pessoas e certamente a situação melhoraria no sentido do respeito à mulher, à figura, à santidade até, eu posso dizer, daquilo que a mulher tem de mais precioso, que é o seu ser. Mas, infelizmente, né, a gente não vê isso acontecendo. Pelo contrário, a gente vê um aviltamento, um aumento, né, de estupros, um aumento de violência. Então, a gente percebe que a questão... Claro que a comunicação é importante. Isso, a gente percebe que a comunicação é importantíssima. Tanto que aqui estamos, né, usando-a. Mas a gente vê que o X da questão não está aí. O X da questão está na alma do ser humano, do homem, da mulher. Afinal, olha só que contrassenso. Homens são criados por mulheres. Então, o que nós estamos fazendo? Né? É muito fácil, de repente, a gente só jogar, mas nesse sentido a gente tem que parar e avaliar, pedir sabedoria, graça, força de Deus, para que a situação mude. E eu sei, eu tenho certeza que só com a presença de Deus no coração do ser humano, e mesmo assim, mesmo a gente servindo a Deus, a carne quer se levantar, quer dominar, quer mandar, então é uma batalha constante que a gente tem, né? Mas só Deus realmente para livrar, para salvar, para fazer a diferença nesse mundo que a gente vive. Acho que a senhora falou tudo, realmente. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quando a desordem, né, estabelecida nos corações, os valores estão distorcidos e errados, acaba acontecendo todas essas questões que infelizmente afligem mulheres, homens e a família. Porque toda família tem uma mulher, seja uma avó, uma mãe, tem ali o papel de uma mulher que é fundamental.
Eu queria então lhe pedir para fazer uma oração especial, para a gente começar esse momento Vamos orar falando agora. dele, Na de verdade, embora que eu Jesus. tenha começado com uma palavra que parece ter um cunho um pouco negativo, até pessimista, aquilo que Deus colocou no meu coração hoje, Luana, é a respeito de encorajar a mulher, encorajar você, mulher. Nós temos Jesus. Nós fomos colocadas nesse mundo para fazer a diferença. E se Jesus diz isso para a gente, é porque nós podemos. Ele não pede nada que nós não possamos. Então, hoje, esse momento que vamos ter juntas é a respeito de olharmos para Ele, para a Sua palavra, de sermos fortalecidas, de sermos valorizadas, de entendermos quem nós somos nele, para ter graça e força, para de fato sermos sal e luz. Querido Deus e Pai, obrigada por esse momento, nesse Dia Internacional da Mulher. Tantas vozes, tantas pessoas falando, Senhor. Mas nós tiramos esse tempo juntas aqui para olhar para Ti, para quem Tu és, para aquilo que Tu fazes e para a força e graça que Tu deste a nós, naquele momento em que morreste na cruz do Calvário, Pai. Tu fizeste isso para nos salvar, Tu fizeste isso para nos resgatar e nos dar, Senhor, uma nova vida, uma nova perspectiva, nos dá força, nos dá poder do Espírito Santo, Senhor. Não apenas para caminhar, Amém. mas para guerrear e para vencer. Pai, usa-nos, visita-nos nesses momentos. Que Tu cresças, que nós diminuamos, que a Tua voz, querido Jesus, ecoe, seja ouvida através de nós. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira Olha live aí, que a gente faz coisa junto, né? Estou boa. muito feliz. Eu quero já aproveitar, quero já aproveitar e pedir para você que está aqui na live para enviar para uma mulher que você ama. Tenho certeza que você não tem só uma, deve ter várias. Então envia esse aviãozinho aqui embaixo, convide essa mulher preciosa, porque vai começar agora uma live, já começou, mas agora nós vamos direcionar aqui um momento especial falando do homem mais poderoso e que eu creio que dá o poder para nós mulheres sermos, de fato, tudo aquilo que ele nos chamou para ser, nos criou para ser. Sermos mulheres abençoadas, auxiliadoras, idôneas, mulheres férteis, mulheres chamadas para multiplicar. Então, quero começar perguntando para a senhora, porque às vezes, assim, num culto, às vezes num programa, que são já não sei quantos milhares de programas que a senhora já deve ter gravado, né? Milhares. Na Boas Novas. São Programas 31 relacionados anos, com milhares, mulheres e com verdade. assuntos é difícil de contar. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse chamado que Deus colocou no seu coração, mas principalmente algo que a gente não ouve muito a senhora contando, que é como começou esse despertar, porque a gente sabe que você nasceu Oi, num lar cristão. Olha quem está aqui. Jô! Dá Dá um tchau pra beijo pra mamãe. vovó, assim, ó. Um bebê. Ô, delícia. Ô, Esse é o delícia. desafio, né? De nós sermos mulheres. Tá. Tá, vai lá com essa saia, ela pega pra você. Já que nasceu num lar cristão, como foi que o Senhor se revelou para você na sua intimidade? É algo totalmente individual, pessoal. Luana, eu não fui só criada dentro de um lar cristão. Eu fui criada dentro de um seminário, onde havia capela todo dia, 8 horas da manhã. Então, mesmo. E, tipo assim, quando eu era criança, antes de entrar na escola, e quando eu era criança, criança só entrava na escola com 7 anos. Então, assim, igual o Joãozinho fez aí, se eu quisesse ver minha mãe ir lá encostar nela, eu abri a porta da minha casa, porque o IBAD naquela época funcionava num casarão. Então, o corredor da minha casa tinha uma porta que dava para dentro da capela do IBAD, que depois do culto se transformava também numa sala de aula. E aí as outras salas de aula naquela época tinha primeiro ano e segundo ano. Então o segundo ano, se eu não me engano, funcionava no refeitório e o primeiro ano, ou vice-versa, enfim, funcionava ali na capela. Então era só abrir a porta da minha casa que eu dava de porta. Então eu acordava com os alunos, né, cantando os hinos da APA, alguém pregando, né? Mais tarde, com 7 anos, justamente até os 7 eu morei nesse casarão, quando a gente mudou para o que hoje é conhecido como a Casa Branca. De qualquer forma,
eu fiquei... A capela também mudou para um novo prédio, ficou do lado da nossa casa. Então, assim, a oração, o cântico, as aulas, eu fui criada naquele ambiente. E havia dois momentos. Por isso que é o desafio, né? Quando é Pois que foi é. se Não, mas despertar? aí é Porque que tá. realmente E esse é contato tão justamente isso que profundo, eu vou né? falar agora. Havia dois momentos muito especiais na semana. Um deles era na quarta-feira, para mim. Por quê? Porque todo dia da semana havia... Aliás, era quinta. Todo dia da semana havia uma oração missionária ao meio-dia por algum país, né? Ásia, África, Europa, Oceania, né? Os outros continentes e países de fora portuguesa e América Latina. Era o outro, entendeu? E um desses grupos era o país de fala portuguesa. E havia também a sexta-feira à noite, que tinha o culto missionário, que todo mundo tinha, os alunos tinham que vir, e logo após o culto missionário, tinha o que se chamava de apresentação missionária. Então, os alunos de missões, eles apresentavam a vida de um missionário, ou então enfocavam um país, contando qual a necessidade daquele país. Então, toda sexta-feira à noite da minha vida, eu sentava lá, hoje vai ser o Afeganistão, hoje vai ser a Albânia, hoje vai ser a Bélgica, hoje vai ser Moçambique, hoje vai ser a Indonésia. É uma Isso, aula de a geografia também, geografia né? também. E ali se contava, e aí a gente ia orar. Então, muito cedo na minha vida, eu fui exposta ao espírito missionário, ao que é um chamado missionário, e ao desafio de colocar a vida à disposição de Deus, sem medo, mas simplesmente colocar. Por quê? Porque essa era a história dos meus pais, e tipo assim, sempre a escola sustentava missionários, e sempre que missionários passavam por lá, eles pregavam, eles ministravam. Então, aquilo para mim se tornou algo natural, algo que eu, entendeu? Então, Sim. eu me lembro muito bem que com cerca de 12 anos de idade, eu comecei com 9 anos, quando eu tomei consciência realmente, a já a cada sexta-feira dizer, Senhor, eis-me aqui, se tu quiseres me chamar para a tua obra. Então, eu tinha o meu coração aberto. Mas com 12 anos, 12, eu não sei explicar o dia, o momento, eu só sei que com aquela idade eu Aham. comecei a frequentar aquele culto eu acho que era quinta-feira, meio-dia, que era oração pelos países de fala portuguesa. Eu senti, Deus estava me chamando e que o meu chamado era países de fala portuguesa. Então, claro, eu não pensei no Brasil, eu pensei em Moçambique, em Angola, não sei por que também não pensei em Portugal. Eu pensei em Timor-Leste, eu sabia que em Goa, na Índia, Goa, havia Goa, eu estou em dúvida agora se Goa é Índia ou... Havia pequenos lugares na Índia e na China que também falam português, que foram colonizados por português. Então, eu comecei a orar por esses lugares, entendeu? Colocando a minha vida à disposição de Deus. Aham. E aí eu fui para o seminário, quando 17 anos eu fui para a América, como fiz de missionário, terminei o ensino médio e entrei no seminário. Mas pronto, a senhora lembra quando é que foi que a senhora aceitou Jesus? E Eu quando foi que a senhora foi lembro, batizada olha no só, Espírito? eu aceitei As águas? Jesus, E no eu Espírito aceitei teve alguma Jesus um monte diferença? de vezes. Por que eu digo isso? Porque, assim, a gente, domingo à tarde, tinha o cultinho das crianças. Então, onde eu mais lembro aceitar Jesus é no cultinho das crianças. Então, no cultinho das crianças, eu aceitava Jesus. A gente crescendo também, a gente brincava de culto. Então, a gente dizia, você vai pregar, você vai Ah, cantar, você vai fazer a oferta e você vai aceitar Jesus. Sempre um era designado para aceitar Jesus. ah, Então, muitas e muitas vezes no cultinho, eu fazia uma dessas, mas era por rodízio meio que, né? Então, caiu o culto que eu tinha. Mas eu me lembro que cada vez daquela, eu ajoelhava com uma sinceridade. Então, assim, a memória que eu tenho de aceitar Jesus foi aham, no culto domingo à tarde, criancinhas. Então, você vê o valor que se dá aham. à escola bíblica É. dominical, à escola bíblica de férias. Eu me lembro de uma escola bíblica de férias aceitando Jesus. Então, várias vezes. Agora, eu só fui batizada com o Espírito Santo, Luana, com 18 anos de idade. Eu estava já indo para o seminário, eu falei, Deus, eu tenho um chamado. Eu estou namorando um cara que quer ser pastor, que eu já estava namorando com Samuel. Eu pretendo me casar com ele. Eu pretendo fazer a tua obra antes de me mandares no Brasil. A essa altura já está pintando que seria na Amazônia. Né? E Não, já era fui criada na assembleana. Assembleia e eu buscava o batismo. Mas eu não sei, eu não era Na batizada. Assembleia. Jesus não. Mas um dia, numa quarta-feira, eu fui tocar um culto para o meu tio, na igreja dele, uma Assembleia de Deus, e lá estava um irmão que eu conheci minha vida toda, o Enoch Christofferson, e ele tinha um ministério de orar para pessoas ser batizadas.
Eu toquei os hinos, porque eu fui para tocar o piano naquela noite. Daí o pastor da igreja, que era o meu tio, falou: agora eu vou pregar, mas quem quer buscar o batismo, vai lá para a sala de oração com Enoque, com o irmão Enoque. Ele não era nem pastor, com o irmão Enoque, ele era um diácono da igreja. Vá com o irmão Enoque para a sala de oração. E eu e umas 4 pessoas fomos. Né? Eu fiquei meio assim, constrangido, porque uma pessoa, todo mundo vai saber que eu não sou batizado. Mas lá fui eu. E ele deu uma pequena palavra: olha, não é na gritaria, é só na adoração e na fé. E ele começou a orar ali, e eu me lembro que ele tocou em mim, e eu comecei a falar em línguas. Naquele momento, foi assim, tão sublime. E assim, para mim foi algo que até hoje eu me emociono quando eu falo, porque eu sei, eu tinha plena consciência que eu precisava do revestimento de poder, né, para fazer a obra que Deus tinha para eu fazer. Esse que tem muita gente que não entende como é sentir batizar no Espírito Santo, né? A senhora falou em línguas ou sentiu apenas Luana, geralmente o assembleano, e nós temos que ter cuidado com isso, porque quem contempla e efetivamente, em última instância, julga isso, é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter cuidado, até porque tem pessoas mudas que não vão falar. Isso não quer dizer que elas não vão ser batizadas com o Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado. Sim, Por mas isso que eu tô perguntando. biblicamente, como nós vemos em Atos capítulo 2, via de regra, é uma das, né? É a evidência do batismo com o Espírito Santo são línguas, né? Você, de alguma forma, começar a verbalizar palavras que não são palavras suas, que podem efetivamente ser as línguas dos anjos, como a gente vê o apóstolo Paulo descrevendo, ou pode ser uma língua que já existe. A igreja de Macapá, por exemplo, Sim. na sua fundação, logo no início, no primeiro batismo que foi feito, uma mulher foi batizada em águas, e ali ela estava sendo batizada em águas. Você conhece Macapá, sabe como ali é a beira, o pir, né, o porto, e ali então havia aglomerado, que coisa estranha, aquela gente branca caindo na água, muita gente olhando, e um riquíssimo comerciante, influente da época, estava ali, ele era judeu, observando aquilo. E aquela mulher foi batizada. Quando ela saiu da água, estava sendo batizada em águas, quando ela saiu, ela foi batizada no Espírito Santo. Só que Deus a tomou em hebraico, hebraico perfeito, claro, nítido. E aquele homem ficou espantado, porque ele começou a falar: não, mas ela está falando em hebraico. E ele falou, ele falou: o que ela está falando? Daí ele começou a traduzir o que ela estava falando. E ela só estava glorificando a Deus, adorando a Deus, exaltando, né? Então, assim, a gente vê em várias situações, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, muitas pessoas reconheceram a sua própria língua sendo falada. Então, nós cremos, e via de regra, vemos que uma das evidências, ou a evidência, uma evidência clara, pelo menos, do batismo. Então, para mim, eu já tinha sentido aquela presença, eu ria, eu chorava, mas o efetivo derramar, o transbordar, né, a ponto de que eu falei em línguas, já foi com 18 anos de idade. Eu creio que é uma boa evidência. Verdade. Em línguas falamos e também o corpo, né? Ele expressa, há um poder sobrenatural Verdade. e que é impossível explicar. Só quem sente sabe como Verdade. é essa presença. Eu acho interessante que as pessoas até falam, quando eu fui batizada, falavam assim: você tem controle sobre o Espírito Santo. Eu falei: mas eu não quero ter. Porque é ao contrário, né? Quando é um espírito demoníaco, as pessoas elas até confundem, tem gente que não tem discernimento, não entende e o que é um do outro, mas é muito claro para quem sabe, para quem vive, para quem presencia essa diferença. E aí disseram: você tem controle. Aí do demônio você não tem, mas do Espírito Santo você tem. Eu falei: tá, mas eu quero ficar aqui na presença. A Bíblia fala porque que o realmente é espírito algo, do parece que profeta existe. está sujeito ao profeta, né? E com isso eu creio, o contexto em que isso é dito na orientação que Paulo dá à igreja, justamente sobre os dons espirituais. E como a gente tem que ter sabedoria ao usá-los. Sim. E ficar atenta, então, também de ter maturidade espiritual, conhecimento da palavra, respeito, né, pelo culto, um pelo outro, enfim, por tudo que seria É quando ele fala, né, de falar em línguas em um momento inapropriado, porque
Se você está num lugar que você precisa expressar algo, mas falar em línguas, Então, ninguém vai entender. tem hora Então, não para adianta tudo. falar em línguas. Tem Guarda tempo esse para tempo tudo, como tempo exatamente. precioso. A não ser que haja alguém que Exatamente. Isso interprete, não é para vamos dizer sua assim. edificação apenas, graças a Deus por isso. Mas tem hora também para edificar os outros. Então, está aí exatamente o desafio. Perfeito. Então, eu não sei se já conheciam essa história, mas para mim é muito edificante saber, ver. E a senhora, como uma líder que se tornou, né, já conhecida em todo o Brasil, uma mulher de Deus que está na frente de uma igreja enorme aqui em Belém do Pará. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse chamado mesmo. Como é que foi acontecendo? Eu sei que é algo muito, uma história longa, mas o que a senhora puder resumir, como a senhora sente que Jesus lhe chamou para essa grande obra e como ele foi lhe lapidando para que a senhora pudesse fazer aquilo que ele direcionou, né? Porque a gente sabe que a gente pode fazer muitas coisas. A senhora podia estar fazendo muitas coisas, mas a senhora decidiu escolher alguma parte. E eu tenho certeza que foi de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Luana, eu creio que quando a gente está no ministério, existem duas. Vou usar a palavra força, por falta nesse momento de uma melhor, mas duas forças ali em ação, caminhando lado a lado, né? E isso mostra, até um certo modo uma ousadia usar a força, porque de alguma forma eu vou comparar a minha força ou o meu esforço, vamos usar essa palavra que é melhor, com o esforço e o trabalhar e a força de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um desejo, Deus tem um desejo. Nem sempre o desejo dele se realiza em nós. Por quê? Porque nós não queremos. Ele nos fez assim, ele nos fez com livre-arbítrio. Então nós temos sim o poder de aceitar, de declinar, de querer, de rejeitar o chamado dele. Muitas vezes até pessoas se batem durante muito tempo, não entendendo, né? Temendo até. Eu acho que uma das coisas muito favoráveis do ambiente que eu fui criado é que desmitificou, tirou um mito, um medo, que as pessoas têm medo de fazer. Ah, vai que Deus me mande. Eu não quero. As pessoas não querem orar, por exemplo, entregando seus filhos na mão de Deus para ser missionários. Ah, vai que Deus mande o meu filho lá para a Indonésia, eu nunca mais para, sei lá, algum lugar, entendeu? Que você fica nunca mais. A gente não tem que temer, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso ficou muito patente para mim. Deus tem um plano, Deus tem um querer. Agora, nós precisamos de colocar a nossa vida ao dispor de Deus, entendendo que nós não mandamos em Deus. O fato de eu me dispor a fazer a obra dele ainda me deixa completamente submissa e subserviente ao desígnio dele. Então, quando a gente se coloca à disposição, é para o trabalho que ele quer. E muitas vezes a gente se coloca à disposição ou aquela coisa que a gente deseja ou a gente sonha. E não que ele não queira nos dar o desejo do nosso coração. Mas, por exemplo, existe o trabalho missionário, que é mais de cunho missionário, em que uma pessoa vai para um campo missionário, vai para outro país. Existe aquele trabalho, por exemplo, os meus pais desenvolveram um trabalho de ensino teológico, de ensino da palavra. Né? Eles pastorearam a igreja, pastorearam. Mas o chamado principal deles, faltou luz aqui, ô Glória, mas eu acho que estou conectada contigo ainda. Tá, Tá fico 4G aqui, vamos glória ver. a Deus, tomara que fique seguro. Quando os meus pais, por isso ficou um pouquinho escuro, quando os meus pais, então, o chamado deles era aquele de ensino. Por exemplo, o meu trabalho é um trabalho de cunho mais pastoral. Né? Meu esposo é um pastor e eu abracei, eu amo ensinar. Eu trabalho também com música, como a minha mãe trabalhava. Então, tem pessoas que são líderes de louvor. Uma influência Exatamente. Então, forte que a seja gente qual vê da sua for, mãe nesse essa, sentido. a gente não pode comparar, a gente não pode achar que um é melhor que o outro. Ah, não, eu quero isso, eu quero. Não, Deus, ele nos faz, ele nos adorna com dons de acordo com necessidade. Esse é um lado. O outro lado é simplesmente o lado em que você obedece, entendendo que ninguém toma para si algo. Por exemplo, a Bíblia fala, o pastorado, ninguém toma para si. É para quem Deus dá. Então, a gente né, às vezes fica se batendo
Deus dá e então o que eu vejo assim um aspecto em que Deus tem o desejo, em que eu me esforço, mas há um momento em que eu tenho que tomar o passo de fé. O que isso significa? Que eu vou me ver então rapidamente diante de situações que eu não sei o que fazer. Que eu falo, ah, não, não, Deus, isso aqui não, isso aqui eu não sei fazer. Ah, não, eu não fui chamada para isso. Ah, não, eu não tenho esse dom, entendeu? E Deus fala, minha filha, toma um passo de fé. É igual ele falou para Pedro, sai do barco. Então tem coisas, Luana, que a gente vai aprender e desenvolver fazendo. Entendeu? A gente e é uma coisa linda o que Deus faz, porque à medida outro dia a minha irmã, alguém mandou para mim um memezinho, um videozinho falando assim, a fé é desse jeito. Aí mostrava uma tipo como se fosse o céu, nuvens e uma pessoa subindo a escada. Daí, à medida que ele ia subindo a escada, uma mão colocava mais um degrauzinho e ela ia subindo, outra mão colocava. É isso. Eu Pronto, isso. vi Então esse, eu vejo para mim. lindo, para Isso. chegar Então, às vezes, a no gente se sucesso, compara né? Para com alguém que já alcançar está há o sonho. muitos anos no ministério, ou com alguém que alguém Deus deu um dom que não é necessariamente o dom que ele deu para a gente. Então, a gente tem que olhar e dizer assim, Deus, o que tu tens para mim? O que tu estás vendo que eu não estou vendo? Entendeu? É lindo que a gente vê na palavra, né? Que Moisés ele sentia inapto, Um né? Ele excelente achava que não exemplo. conseguia falar. E Deus colocou. Então tá aí Isso. Arão para falar por ti. E assim também a gente vê Josué andando, Quer ver né? um Enfim, exemplo? cada pessoa, ninguém anda Quer ver um sozinho, o próprio exemplo Jesus de não um andou sozinho. revoltado que não queria de jeito nenhum fazer? Paulo, o apóstolo. Mas Deus tinha um plano. E claro que ele foi lá pro pó. Então, assim, agora, ele teve um momento em que ele falou: sim, Senhor. Por que calcitras contra mim? Ele, quem é? Sou eu, Jesus. Sou eu, Paulo, Jesus, que estou falando contigo. Então, eu espero que nesse momento, Percebe? Luana, Jesus esteja falando com alguma mulher que está nos assistindo, que está recalcitrando, ou que está temerosa, como Moisés ficou. É assim mesmo. Nós temos fraquezas, nós temos limitações, mas nós temos um chamado. Então, a gente não pode ter medo, entendeu? Um dos textos que Deus colocou no meu coração. Ele não chama os Nos capacitados, chama. mas Um dos capacita textos para que ser Deus chamado. Isso colocou, pode ver. justamente na linha que eu falei no início, de encorajar, é aquele de Filipenses, o capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo. Ele não falou, ele não colocou aquele. Primeiro Paulo disse, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra em você, aquele. Então, às vezes a gente dá Fiel. trabalho para Deus, a gente vai pelo caminho errado, a gente se recalcitra, ou a gente tem medo e dá desculpa, e tira o corpo fora, mas Deus, com paciência, com ternura, vai trabalhando, nos conduzindo, e claro, a gente tem que corresponder. A gente tem que dizer, ah, Senhor, me perdoa. Ah, Senhor, que eu pare de desejar, ah, Senhor, que eu seja aquilo que. Qual é o chamado que tu tens para mim? E a gente vai descobrir, Luana, que é o mais sublime, que é o mais sublime de todos. Eu achava que o meu ministério seria um ministério muito mais na música. E olha que ele é bastante musical, mas eu achava que ele ia ser mais, entendeu? Eu achava que o meu ministério seria um ministério mais na área do ensino e da música, que era o que eu estudei para fazer. Eu faço isso? Faço. Mas ele tem outras coisas que eu faço mais. Por quê? Porque a vida me conduziu, né? A Boas Novas, por exemplo, foi um ponto de, assim, de virada violento. Então, É. eu acho que a gente não pode temer e nem recalcitrar. A gente tem que aceitar e se alinhar com os propósitos de Deus e tomar o passo de fé. E aí as coisas começam igual a gente. E é lindo, né? A gente vê a palavra, ela não esconde isso. Ela não esconde que Deus tinha um plano para o seu povo, o povo de Israel. Ele tinha um plano, primeiramente para o homem e para a mulher. Ele estava ali de uma forma perfeita, num jardim, encontrando face a face com Deus, mas por esse livre arbítrio, né, de poder escolher o que eu quero, a mulher, enfim, com o homem pecou. E assim a gente também vê o povo de Israel. Deus prometendo uma terra, a terra que eles iam ali gozar, e era
maravilhosa, e mesmo assim ali eles ficaram no deserto anos, porque eles 40 voltavam. anos, uma geração inteira se foi. Por isso que a gente tem que estar atento à consequência das nossas escolhas e coisas que a gente faz. Por quê? Porque aquilo poderá nos conduzir por um período de... E isso que você falou, os exemplos que a Bíblia Pois é, nos dão, não é só um exemplo, nos dão, que são tantos, né? Tem que ser despertamento para nós, mano, exatamente. eu acho lindo isso, porque realmente não é escondido, né? Não, Não são pessoas não, perfeitas fazendo verdade, planos perfeitos, aí, conquistando verdade. perfeitamente tudo. Nós vemos Noé, depois que ele saiu da arca, sofrendo, né? Com certeza ele foi abalado psicologicamente. Da vinha que ele plantou, ele consumiu, né, o vinho, se embriagou, e ali aconteceu uma série de coisas Voltou, ruins que vieram por conta de foi escolhas, embora, como a senhora falou foi muito bem, embora, a luz voltou vai de e novo. volta, né? Quer ver um personagem, E é isso, é pequenas escolhas, né? Não são escolhas quer ver muito um sérias, muito personagem interessante isso. clássico? Um É, clássico, é uma Luana. decisão. Assim, e é interessante que ele não tem pudor. Eu acho que ele não sabia que a história, ou ele mesmo depois registraria a história para contar, ele colocaria no diário dele, e que o diário dele ia parar na Bíblia, que foi Jonas. Não, eu não quero pregar para aquele povo, porque pode ser que eles se arrependam, eles têm mais é que morrer mesmo, porque eles são maus. E Deus falou, não, e tem que acontecer tudo aquilo que ele foi. Ele foi e pregou, e eles disseram, tá vendo, Deus? Eu falei para ti que eles não servem. Você vê assim a mesquinhez dele, né? Mas Deus teve misericórdia do povo e teve misericórdia de Jonas. E hoje ele é lembrado, apesar de tudo, ele cumpriu a missão dele. Então, que a gente... É, a gente não sabe direito, eu estava falando um dia desse no carro com a Luanda. Nossa, a gente não sabe direito o que vai acontecer, né? Para onde Deus está guiando, o que Ele está falando. A gente às vezes não entende o que Ele quer dizer. Aí eu falei para ela, mas eu acho que nem Noé entendia direito, ele só obedecia, né? E até questionava, mas Deus, a gente vê depois Abraão questionando, mas se tiver 50? Mas Senhor, e se tiver? Né? O próprio Moisés falou no monte, ele falou, mas Deus, tu não podes fazer isso com o povo, tu prometestes, tu juraste por eles, então não acabe com esse povo, o povo de Israel. É muito interessante isso, né? Porque a gente vê que o Senhor ele é tão maravilhoso que ele vai ajustando as coisas à medida que ele vê um coração de alguém, né? Então, a gente viu Abraão intercedendo pelo seu primo. A gente vê a intercessão, acho lindo isso, o poder da intercessão e de alguém se levantar. Então, assim, eu creio que a senhora, Deus usou sua mãe, usou seu pai, usou Muitas, muitas pessoas para muitas, lhe envolver e dizer: muitas, é essa a muitas. direção, Rebeca. Inclusive, você casou com o pastor Samuel, né? Meu sogro não foi por acaso. Eu Luana, creio que olha Deus só, também eu namorei já tinha um 5 anos com plano para Samuel. você. E eu tava apaixonada por ele, tudo que... Mas todo o tempo no meu coração havia um temor. Eu não vou mentir, não. Eu orei muito. Senhor, ele é a pessoa para mim? Ele é um homem para mim? Sabe por quê? Porque eu tinha um chamado. Se eu casasse com a pessoa errada, ele não deixaria eu desenvolver o meu chamado. Eu tinha plena consciência disso. E o meu chamado era muito forte, ele veio muito cedo, e eu me propus, então, com 12, 13, 14, 15, 16. O que, que você vai ser? Você vai ser? Eu vou ser missionária, eu vou ser pastora. A Raquel até brincava comigo, ai meu Deus, a Rebeca. Às vezes, o que vocês querem ser? Bem, a Rebeca, ela brincava comigo. Hoje ela é pastora também, gostava de mim. Mas assim, eu tinha aquela convicção, entendeu? Mas por que eu tinha essa convicção tão forte? A questão da pessoa com quem eu ia casar, para mim, foi algo muito sério. Porque eu tinha plena noção do potencial de bênção ou de problema que o cônjuge seria para mim se ele não tivesse a mesma chamada que É, eu, o que podia entendeu? atrair o teu E se chamado ele e afastar. deixaria, se ele entenderia, se ele caminharia comigo da mesma forma que eu queria caminhar com ele. Então eu fui, né, fomos nos conhecendo, fomos conversando e fomos entendendo que realmente havia essa afinidade de chamado,
de desejo realmente de dedicar a vida completamente ao reino. E assim, enfim, a gente era tão novo quando eu paro para pensar, eu tinha 21, ele tinha 23, mas fizemos a coisa certa, graças a Deus. Agora em julho vão fazer 43 anos casados. Yes. Eu queria até aproveitar, já que a gente está aqui no Dia Internacional da Mulher, e falar sobre essa importância, que é algo que muitas jovens e adolescentes querem ouvir, essa direção. E a senhora tocou nesse assunto, e é muito conveniente falar sobre o relacionar com alguém, né? Eu creio que o relacionamento ele é fundamental. Nós, homens, mulheres, somos seres relacionais. Primeiro, Deus nos criou para nos relacionar com Ele e também com as pessoas ao nosso redor. Tanto é que Jesus ele resume, né, a lei sobre isso. Ele fala: ama primeiro de todo o coração a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente tem relacionamentos familiares, entre amigos, colegas, mas a gente precisa escolher a pessoa que a gente vai casar. E para quem está nos ouvindo agora e vai assistir essa live depois, qual conselho que a senhora daria? Que erro não cometer também no momento, né? Eu acho que você falou muito bem, você conhecia muito bem o que você queria e estava na dependência já de Deus, isso facilitou muito. Mas como cuidar, ter esse cuidado nesse momento de escolher a pessoa que Luana, você vai eu me lembro que viver? quando eu era mais nova, de alguma forma, eu tinha assim um desejo, sabe? De ver uma placa luminosa no céu. Faça isso, não faça aquilo. Era assim, era meio que eu achava que para eu ter certeza da vontade de Deus, era isso que tinha que acontecer. E eu não vou dizer também que Deus nunca me deu direções claras, porque em alguns momentos ele até deu. Mas no geral, e hoje falando do ponto de vista da experiência, né, da caminhada com Cristo através de todos desses anos, dessas décadas, por que não dizer já, o segredo é a gente estar em comunhão com Jesus pessoalmente, primeiramente. Então, o que eu quero dizer que está com comunhão com Jesus? É realmente dar importância ao nosso relacionamento com Ele. E isso é evidenciado como? A nossa presença na casa dele, tempo que a gente passa com ele em oração, fome da palavra, da Bíblia, de ler, conhecer a Bíblia, procurar ler a Bíblia. Do que você está se alimentando? Você quer andar com Deus, mas você tem algum tempo, por exemplo, para voltar-se para as coisas de Deus, para o espiritual, para a leitura, para a meditação na Bíblia, no devocional? O que você ouve o tempo todo? Da sua playlist, tem canções que exaltam a Deus? Que te conduzem, levam o teu pensamento a Ele, que te direcionam para uma caminhada com Ele. Na tua vida, no teu dia a dia, existe um tempo separado para você estar em comunhão, porque a Bíblia fala que nós não podemos deixar de nos congregar. Então, você está em comunhão, tem comunhão, frequenta. É importante, são todas coisas muito simples, Luana, não são coisas complicadas, elas não custam nada, entendeu? Elas são acessíveis a todos, qualquer pessoa pode falar com Deus, pode ouvir, né, uma canção, todo mundo hoje tem um celular, liga um rádio, enfim, e ali você tem acesso a tudo isso. Então, a Nunca primeira foi tão coisa é você acessível se a firmar informação, com né? Porque a Deus. pessoa É quiser, você ela se... só coloca Não que estar na igreja simplesmente está evidência de um relacionamento com Deus, mas é uma das evidências, sim, entendeu? E certamente a leitura da palavra, o que você ouve, o que você vê. E a partir do momento que você começa a dar importância para isso, então você começa a abrir mão daquilo que você sente. Você sente o que entristece o Espírito Santo. Então, à medida que a gente começa a abrir mão, porque assim, a gente quer ser guiado pelo Espírito Santo, a gente quer ter a bênção do Espírito Santo, mas a gente não quer dar prioridade para o Espírito Santo. Daí é inviável, é impossível, entendeu? Esse é um lado que, digamos assim, tem um lado mais espiritual da coisa. Então, o que eu venho para Deus, digo, Senhor, eu quero te servir, eu quero ser fiel, Senhor, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero conhecer, namorar alguém que te serve, alguém que tu tens para mim.
alguém com quem eu vou, se você tem um chamado, eu vou desenvolver o meu chamado. Porque assim, de repente, nós temos que entender uma coisa, Luana, e eu vejo isso muito claramente hoje. Antigamente, se tinha uma coisa que era chamado, era missionário, só quem estava no ministério, entendeu? Quando nós íamos a Belém do Pará, Deus deu uma visão muito clara ao pastor Samuel a respeito disso, e de repente você que está nos assistindo não sabe a origem da palavra missão. Missão com mulheres, missão com crianças, missão com jovens, missão. Sabe qual é a origem disso? É dizer que todo mundo é missionário. Você faz parte de uma missão. Você é missionário, você é missionária. Então, você pode ser um advogado e ser um missionário. Você pode ser uma médica e ser uma missionária. Você pode ser uma comerciária. Você trabalha no comércio. Você não tem formação superior, mas Deus te deu esse emprego bom, é o emprego que você tem, ele é digno, você se sustenta, tá criando seus filhos, você é uma comerciária, mas ali naquele lugar, Deus te colocou como uma missionária. Então não é só missionário quem vai para a África, quem vai para o Equador, graças a Deus por eles. Mas Deus também precisa de pessoas para estarem no comércio, nos parlamentos, nas salas de aula, nos hospitais, na Até na família, família, né, pastora? Quando todos os você é a contextos. única na família, Exatamente. a sua missão ali. Seja qual for o contexto, a partir do momento que você vem e fala, Deus, eu quero ser usado por ti, então eu estou te pedindo para me guardar, para me guiar, para me, né, na minha profissão, no meu relacionamento, especialmente a pessoa, por exemplo, que você colocou o casamento. Mas existe também um lado, Luana, do bom senso. Então, escolha alguém com quem você é Sim, compatível. Entendeu? Compatível em termos de a mesma temperamento. E assim, a fé. única forma de você saber, você não vai descobrir isso em um mês. Não vai, desculpa, mas não vai. Você precisa de tempo. Então, para mim, existem alguns fatores: o bom Perfeito. senso, o tempo, entendeu? A A família, você família, vai né? conhecer a família Certa, né? dele, É um dela, grande. você vai ver como que ele trata ou ela trata a família, como que a família, como é que ela trata a tua família ou ele trata a tua família. Então são todas coisas que você vai observar. Se ele gosta ou não gosta, se ele é pontual, se vai para o trabalho, se não vai, se estuda ou não estuda, se gosta ou não gosta. Todas essas questões, entendeu? São questões que vão permitir você vislumbrar. Então não deixa assim, só o sentimento, a paixão tomar conta, pelo amor de Deus, né? Amadureça, caia na A real, carinha, exatamente. Então, é né? por isso que eu recomendo, gente, não tenha pressa, não, não tenha pressa, não. 1 ano, 2 anos, entendeu? Igual canja de galinha nunca Se fez for para mal a ser, vai ninguém. ser, né? Conhece, e tem coisas, Luana, que não tem jeito. Você só vai conhecer com um certo tempo, entendeu? Eu posso ser sincera contigo? É, tem Posso ditados, ser os sincera? clichês que funcionam, né? É melhor só do Quando que eu mal casei, acompanhado, não tem jeito. ah, Tem muita gente querendo deixar Ana, de ser solteiro, pior, mas nem vai pensa. gestar num relacionamento que não vai abençoar a tua vida, nem te levar para Que o Deus caminho quer. Quando eu que casei com o Deus quer, né? Samuel, não tive muitas surpresas, não. Ele se provou ser aquilo que eu já tinha levado 5 anos para descobrir se ele era ou não era. Eu tive 5 anos. E ele provou ser Uhum. aquilo. É claro que tem coisas que depois com o tempo, mas assim, no geral, então assim, o meu conselho é isso. E que os dois permaneçam na presença do Senhor. Que realmente ele é o árbitro, né? Que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações, nos ajudando a contrapor as diferenças, a não só ver os erros um do outro, mas ver o nosso próprio erro também, que é um outro grande desafio da caminhada, não só a caminhada conjugal, mas a caminhada cristã que todos nós temos. Eu, na minha idade, estou me batendo com isso, Espírito Santo, nessa caminhada do sal e da luz. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração a respeito disso. É tão fácil a gente se prender, se focar no que os outros... E você, Rebeca, olhe para você, porque eu estou querendo que você seja sal. Se ele ou o outro vai ser sal ou não vai ser, é com eles. E você, sabe, tem realmente eu tenho me sentido cobrada por ele. Então eu acho assim, Ele precisa falar, é esse que eu acho que é um dos fados da liderança, né, pastora? Que a senhora, como líder, precisa estar. Se a palavra é essa, de ordem, ser sal e ser luz, precisa ficar muito latente no porque teu se eu falar coração. uma coisa e fizer Porque outra, à medida que as pessoas entendeu? forem Então vendo isso, é um grande desafio, Ana, exatamente. Exatamente. É um grande desafio.
Eu quero aproveitar e perguntar de uma passagem dos evangelhos, porque a gente sabe que Jesus, que o tema dessa live é mulheres falando dele, de Jesus. Mas a gente sabe que a Bíblia toda fala dele. São várias profecias, ele é o Verbo, ele é Deus. Então, tudo é conduzido por ele. Mas tem algum no Evangelho, algum texto, ou alguma parábola, ou alguma fala até mesmo dele, que vem assim de pronto no seu coração quando a gente fala no Senhor? Que Ah, seria? eu vou direto em João. Quando você começou a falar, já abri minha Bíblia. João 4. Jesus e a mulher samaritana. Uma pessoa improvável. João Eu estou em 4. João João 4 4 aberto aqui. é uma palavra. Se conhecesses o dom, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Daí ela começou a falar. E ele Essa começou a água que falar com mata a ela, sede, ela falou mas passa assim, rapidinho, né? ela falou assim, não, mas nossos pais falaram que te adoraria. Ele falou, olha, o tempo chegou de que quem vai me adorar não é ser aqui, não é ser Jerusalém, não é ser, entendeu? A gente coloca muito isso de placa de igreja. Não, quem vai me adorar em espírito e em verdade. E aí ela começou a se despertar, ele falou com ela, ele foi mais adiante, mas assim, a coisa linda foi o fato de que ele não teve por barreira quem ela era. Ela é uma prostituta, entendeu? Isso. Mas ali Jesus salvou a alma dela e ela imediatamente se tornou uma evangelista. E é interessante que o testemunho dela foi tão convincente porque foi de imediato percebida a mudança que ocorreu nela. As pessoas perceberam, epa, é ela. Mas eles viram isso. Uma mulher que era Algo rejeitada, uma havia mulher que ela acontecido ali. ia, né, Então, quando a gente traz aquilo que a gente é, quando a gente submete aquilo que a gente é, a gente vê. São tantas experiências, tantas, né? Essa é para o mim poder da é fantástica. No Dia transformação, do Internacional da encontro Mulher, com Jesus. né? Naquele contexto, tudo errado. Jesus teria que ir ido num líder, num homem digno daquela cidade de Sicá, e chamado ele, e ganhou ele para Jesus, para ele ir lá de uma forma, né, correta. Não foi nada disso. Jesus chegou, aquela mulher Perfeita. ali, não foi coincidência, os discípulos foram conseguir alimento, ele estava ali sentado, no calor do dia, que era a única hora que ela podia ir lá, e lá vem ela, e ele fala com ela. Só o fato dele falar, ela, tipo, ele olhou para ela, olhou para ele, pela vestimenta, ele já sabia, reconheceu. É Reconheceu. igual hoje, a gente olha para uma pessoa árabe, a gente sabe que ela é árabe. Certo? Certo. A gente olha para um indiano, às vezes não é nem só pela feição, pela roupa. Se a gente está num aeroporto internacional, vai para Londres, por exemplo. Você olha assim para as roupas das pessoas, você ali já começa a identificar de cara de Ver que qual clã, de onde é. qual Então, ela grupo ela olhou se para ele encaixa. direitinho quem ele era. Então, só o fato de ele falar com ela já. Opa! Entendeu? Mulher, Deus te valoriza. Jesus te ama, Jesus te valoriza. Seja o caminho que você esteja nesse momento, a voz dele ecoa como ele falou com a mulher samaritana. Se você conhecesse o dom que eu tenho para você, você beberia da água que eu tenho para te dar e você jamais teria sede. E a Bíblia fala então que essa água se torna como rios de água viva dentro de nós, que não só nos alimentam, Luana, mas fluem para ser alimento para todos aqueles, exatamente, Concorda. a vida eterna, para alimentar aqueles. E justamente esse fluir da vida dela foi tão imediato que aquilo atraiu a atenção das pessoas. No mínimo, elas falaram, Eu creio que eu creio assim, sabe, pastora, que ela vivia com aquele semblante prostrado, cabisbaixo, triste, né, de rejeição. Mas quando ela encontrou com Jesus, isso já deve ter mudado, ela já devia ter saído dali não, ele sorrindo, falou tudo que eu ver, fiz, mas ele né, que ela falou que foi eu podia ter uma anunciada. vida diferente. Então as pessoas afluíram. E quando elas afluíram, claro que a autoridade do Espírito Santo de Deus, que saía da boca de Jesus, ali, né, fez a obra. Então, ela se tornou uma evangelista. Se naquele tempo, naquela cultura, isso podia acontecer, então hoje nós sabemos que ainda Jesus faz. Tanto o transformar de uma vida, como o chamado para que essa vida seja útil para Jesus, para o reino dele, né?
para alegria e felicidade do reino, mas sobretudo para alegria e felicidade da própria pessoa. Eu compartilhei a palavra no primeiro culto da semana passada, domingo, e eu até falei sobre essa questão que deveria pesar mais no nosso coração. Não que realmente seja culpa nossa, né? Não é culpa nossa alguém não se converter na nossa casa, não é culpa nossa alguém não acreditar na palavra que a gente prega, mas a gente precisa se comprometer e sentir essa carga da responsabilidade de ser com essa mulher. Essa mulher, ela não simplesmente encontrou Jesus e falou assim, bom, que bom, agora então minha vida transformada, vou seguir o meu caminho. Não, ela entendeu que era impossível conter esse amor. E ela, então, rasgou esse amor para todas as pessoas que estavam ao redor dela. Então, acho que se despertar, e o que é interessante também, que eu li na semana passada, retrasada, é que essa mulher, ela primeiro impactou a cidade e depois o próprio povo da cidade pôde ver Jesus, né? E começar a segui-lo. Então, é justamente disso que está falando. Eu levar aquilo que recebi dele, então transbordar, como a senhora falou, e depois outras pessoas não vão mais só saber porque a gente falou. Sim, Vão ter sim, experiências próprias com sim, ele e vão sim. poder continuar É seguindo. exatamente isso. É É muito lindo lindo. É muito demais. lindo e é algo que está ao alcance de todos nós. Todas, Luana. Todas somos chamadas por Jesus para segui-lo, para seguir nos passos dele. Tem um segredo, você mencionou uma questão aí que é muito, que eu considero muito importante, que é muitas vezes esse senso até de responsabilidade, para não usar a palavra culpa, porque muitas pessoas carregam literalmente um sentimento de culpa de que ainda não tenham ganho a sua família para Jesus. Não carregue culpa, né? Não é sua culpa. Pode ser sua responsabilidade, não é nem sua responsabilidade, é a sua, porque olha só, a Um gente papel não salva ninguém, a falar, gente né? não cura, não salva, não É, batiza, então, né? Agora, nós temos sim a responsabilidade de ser canal, né, de bênção. E esperar o tempo de Deus. Deus está trabalhando, mesmo que pareça eu que não conto, está. pastora, com Deus, é um testemunho meu na questão do meu pai. Eu orava muito pela vida dele e quando ele ficou enfermo, Deus trouxe a minha memória algo que eu tinha pedido para o Senhor. Eu tinha muita consciência que o coração do meu pai era muito fechado. Eu tenho certeza que aqui deve ter, assistir essa live, pessoas que têm consciência que o pai, um amigo, um filho, está com o coração fechado, né, para o Senhor. Mas eu orava muito e falava, Senhor, que o meu pai ele possa se encontrar numa situação em que ele não tem escolha. E eu sabia no íntimo que seria só se fosse na enfermidade. E Deus, quando aconteceu tudo isso com meu pai, né, teve câncer e foi em 5 meses, foi algo muito grave, muito severo. Ele faleceu. Uma das primeiras pessoas que ele procurou foi a mim, porque ele tinha como referência, né? De uma pessoa forte, que andava com o Senhor, de fé. E aí sempre ele me procurava e eu podia dizer para ele, falar de Jesus para ele. E ele sempre recebia, ele recebeu com muita alegria, sabe? Aí, quando ele já se viu nessa situação, ele falou: Não, eu quero isso, eu quero o Senhor, eu quero Jesus, não quero mais saber de nada, eu quero só fazer agora aquilo que agrada, sabe? E abriu mão. E isso é muito então a gostoso a gente gente ver, não porque pode, realmente mas é isso diz isso. então para a gente, Lu, Eu me que a gente converti não em pode 2000. desanimar, que a gente não pode jogar a toalha. Eu me converti em 2000, depois de 23 Ah, anos, que o meu pai foi aceitar de fato Jesus. Então, se eu fosse achar, né, que já estava tudo perdido, perder a minha esperança, e são 23 anos orando. ele conhecia, você falou. Nós vemos. E o testemunho, né, a nossa vida, não sei quem é o missionário que fala, né, que se preciso, fale. Mas a nossa vida, ela Exatamente, anuncia e é para Jesus. ela que as pessoas, sobretudo, estão olhando. Né? Um dos aspectos que, quando a gente passa por uma situação como você passou, e eu já passei também por situações semelhantes à tua, em que pessoas por quem eu vim orando, clamando para Deus libertar, para Deus mudar, para Deus restaurar. Então, a minha visão
era uma visão apenas daqui do mundo, entendeu? Porque eu achava que tinha que ser ali, que tinha que ser de uma forma. E quando você vive uma experiência como essa que você viveu, você começa a entender que, na verdade, a nossa vida aqui na Terra, ela é uma gota na eternidade. Ela é um chuvisco. Ela é Deus, e Deus não trabalha apenas em função das coisas aqui da Terra, terrenas, mas Ele trabalha também em função da eternidade. Em outras palavras, a nossa alma conta. Então não pare de orar, não pare de amar essa pessoa com quem é por quem você está lutando a alma. Não pare de amar essa alma, de clamar por ela, né? Se necessário for de vez em quando, dá uma palavra, mas sobretudo ame e viva o amor de Cristo para esta pessoa, porque no tempo certo, creia, tenha fé. E eu tenho visto Deus fazer coisas assim tremendas e ver então filhos, esposos, filhas, mães, esposas, maridos, enfim, se rendendo aos pés do Senhor. Nem que seja como foi no caso do teu pai no leito, mas foram para a presença do Senhor salvos. Amém. Destacando, né, que a gente, o nosso papel é anunciar. Ele fala, ide por todo mundo, pregando, né, a boas novas, anunciando o reino, que é chegado o reino de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo. Ele dá discernimento, ele consola, ele confronta no íntimo, né, das pessoas, ele está falando. Então a gente às vezes nem percebe, a gente não vê, mas o Espírito Santo em secreto, na intimidade dessa pessoa, ela está ali falando ao seu coração. Então a gente tem que ter isso, né? E eu acho que isso dá um consolo, que o nosso papel não é salvar, nosso papel não é convencer, nosso papel é só anunciar, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Preferivelmente com amor e carinho. Infelizmente, uma das coisas que a gente mais escuta, né? Ah, porque aquela pessoa ela vem e só fala para mim de inferno, né? Então, assim, a boas novas não vira uma boa notícia. Parece ela fica pesada, ela fica uma notícia Eu acho ruim. que esse caminho Parece confrontativo, Luana, Deus só parece pode ser mal. tomado sob a direção do Espírito de Deus. Como estratégia realmente de se aproximar de alguém, eu acho que o bom senso nos mostra, e a gente olha da forma que Jesus tratou as pessoas, ele sempre tratou com compaixão, com amor, com uma palavra de ânimo, uma palavra no sentido de puxar aquela pessoa para Deus. Então, eu acho que ele é um bom exemplo para nós mesmo, concordo. A palavra interessante que a senhora falou aqui da Samaritana, ela destaca ele falando a verdade, né? Ele até confronta ela, mas talvez esse confronto com ela não a prejudicou, né? Se não virou uma discussão em que se causou uma ferida. Pelo contrário, só revelou que a conhecia. Às vezes a pessoa pensa que porque Jesus falou isso, a gente deve ficar provocando, espetando, instigando. Mas não, ele falou com um olhar de amor, não de acusação, não de colocando um fardo nas costas dela. Tanto é que ela se sentiu amada, ela não se sentiu, né, ela não se entristeceu com aquilo, pelo contrário, aquilo a Amém. animou. Estava pegando minha Bíblia que caiu aqui. Quero aproveitar e já estamos Verdade, finalizando. Passa rápido, passa voando. Mas queria aproveitar para a senhora convidar as mulheres para participarem do Congresso de Mulheres. Gente, Falar um pouquinho onde desse quer que você esteja evento, nos do que está assistindo Brasil acontecendo. afora, todas são bem-vindas. Na verdade, os homens são bem-vindos. No dia 15 de março, que é uma sexta-feira, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Homens. É isso mesmo, é o 15? Que às vezes Isso, tá certo. 15. E no dia Isso, 16, perfeito. que Dia é 15, sábado, sexta-feira. nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Mulheres. Os dois congressos vão ser no Centenário Centro de Convenções. Então, se você é um homem, que eu também tenho muitos homens ligadinhos com a gente, esteja com a gente, ou acompanhe pela Boas Novas, ou acompanhe pelas plataformas da nossa igreja, no YouTube, no Facebook, enfim. Você pode acompanhar o congresso a partir das 18 horas, na sexta-feira à noite, dia 15. E o Congresso Brasileiro de Mulheres vai ser transmitido pelas plataformas e em alguns, eu creio que à noite, no segundo horário,
na Boas Novas, propriamente dito, através da rede Boas Novas, né? Através das nossas plataformas, no Centenário, a partir das 15 horas. Por que nós temos 2 horários para as mulheres? Porque nós temos mais mulheres do que cabe no Centenário. Então, não é um momento e outro momento para todo mundo. Apesar de Então, caberem são muitas públicos mulheres, né? distintos. O primeiro horário está voltado para toda a região sul e as sub-regiões 3 e 4 da região, 1 e 2, melhor dizendo, da região central. E depois, à noite, nós vamos ter a região norte e as sub-regiões 3 e 4 da região central. O ano que vem, a gente vai pegar outra região para dividir em 2, mas por enquanto, ainda esse ano, a região central é que está, né, se dividindo entre os dois. Quem congrega, por exemplo, no Tempo Central, o Tempo Central pertence à região central, mas pertence à sub-região 1. Então, ele está convocado para estar com a gente às 15 horas, as mulheres estão convocadas, todas são bem-vindas, tragam o que vocês quiserem, não existe ingresso, não se paga ingresso, a entrada é franca, é um momento incrível de milhares de mulheres adorando a Deus, buscando milagre, recebendo milagre. Luana, nós temos tantos testemunhos maravilhosos, nós vamos ter um momento de colheita, vai ter batismo em águas de mulheres que foram ganhas durante esse ano, enfim, uma festa. E nós vamos ter um outro momento muito especial, que será nessa dia 12, que é terça-feira. Terça-feira nós teremos de manhã, antes do Congresso. Antes do Congresso. Hoje é sexta, nessa próxima terça, dia 12, às 8 horas da manhã, nós vamos ter um encontro lá no Tempo Central, que existe toda terça-feira. Mas nas 4 terças-feiras anteriores ao Congresso, elas se tornam especiais, que nós fazemos os encontros dos diferentes grupos que perfazem a missão com mulheres, o Círculo de Oração, o coral, as visitadoras e as Priscilas. Então, nós vamos ter um encontro de Priscilas, mas nesse encontro, no de terça-feira, nós vamos gravar o clipe oficial do Congresso. Você não pode perder. Tem que estar lá no TC com a gente. Queremos lotar, superlotar vamos ensaiar os hinos da harpa, vamos ensaiar os louvores, os hinos que a gente vai cantar. É um ensaio final e também vai ser o culto de Priscila, cara, o encontro. Eu vou estar ministrando a palavra, será um privilégio, mas nós vamos também gravar o clipe oficial. Então, a gente aguarda você no Templo Central, na terça, e no sábado, no Centenário Centro de Convenções, lá no Augusto Montenegro. E a pastora já deixou o spoiler da mensagem dela na terça-feira, dia 12, que vai ser sobre a luz. Então, ela vai continuar uma mensagem que teve do treinamento de mulheres, falou sobre sal, e agora sobre luz. E eu quero agradecer a minha sogra pela sua participação, por aceitar esse convite. É uma grande honra para mim. Esse tempo precioso. Eu sei que a senhora está fazendo tanta coisa. Obrigada. Não, eu quero igualmente orar que a bênção do Senhor seja abundante sobre a tua vida, do Felipe. Gente, ore para o pastor Felipe, ele está tão gripadinho que dá dó. Hoje a Luana levou de novo no médico. Tá aqui deitado aqui. Hoje foi. Tá tudo bem, mas ele tá, sabe assim, dá dó. Essa virose está atingindo, não sei mas se o Brasil, mas Belém. A ti e o Felipe, Luana, grandemente o trabalho, chamado de vocês, conduzindo vocês na palavra. A Sara, o Samuel, o João Lucas, meus netos amados, que eu amo de coração. Que Deus abençoe a região central, o Templo Central, o nosso congresso, o congresso de homens, o congresso de mulheres. E, claro, eu encerro mandando, sobretudo, deixando para vocês aí o texto que eu já citei, de Filipenses capítulo 1, verso 6, para cada mulher ligada com a gente no Dia Internacional da Mulher. Porque eu estou bem certa. Paulo escreveu certo, mas eu já vivi, eu já pude escolher, eu já tive tantas oportunidades e eu louvo a Deus pela escolha que eu fiz, o caminho que eu escolhi. E eu estou bem certa na caminhada que fiz, de que aquele que começou a boa obra em mim, e, portanto, aquele que começou a boa obra em ti, Luana, em ti, mulher que me assiste, cada uma de nós, ele é fiel para completar até o dia da sua volta. Deus abençoe você. Amém, em nome de Jesus. Então, com isso, até a próxima live que eu vou anunciar. E você viu, né, no convite, tá ali várias mulheres, e todas as mulheres são daqui de Belém,
fazem parte daqui da Assembleia de Deus e é geracional, né? Temos Pois desde é, a eu Sara, que é vi. adolescente, quase criança, para mim ainda é o bebê. E aí vamos seguindo para líderes de jovens, de adolescentes, líderes de mulheres, mulheres pastoras, mulheres que estão aqui na nossa igreja. Por que, Luana? Porque Deus colocou no coração que seria Verdade. assim, poderia ser tantas outras mulheres, mas eu creio que é apropriado para esse tempo, para esse momento que nós estamos aí, frente ao Congresso. Então, por isso, eu fiquei muito feliz, fiquei todas de Opa, pronto acolher, olha até a que bom Sara, sinal. esse dia participar. A pastora Rebeca falou assim, olha, a pastora Honorato falou, Eu ia fazer sim, eu não junto com sabe como vai ela. fazer. Eu E falei, não, depois, mas ela quando vai eu conseguir. vi a arte de que você tinha toda uma programação, porque eu não tenho muita facilidade, ela tem menos ainda, e a gente conversando de como, Honorata, vamos fazer o seguinte, Olha, vamos fazer funcionou juntas, eu e perfeitamente. você, certo? Porque daí eu consigo, a senhora me ajuda, eu ajudo a senhora, mas Seria enfim, a gente ótimo. vai estar lá com ela, alguém vai estar lá com ela, porque fala de uma mulher fantástica, uma mulher, 78 anos, 79 ela vai fazer, Deus que me deu a graça, nos dê a graça de chegarmos à idade dela com a unção, com a coragem, com a garra, né, que ela tem. Será certamente uma live imperdível. Inspiradora. Eu falei para ela, olha, então a senhora ficar no momento que a senhora esteja mais tranquila, que a gente vai poder fazer com calma. Deus Então, obrigada, pessoal. abençoe, Lu. A paz do Grande Senhor Jesus beijo, Deus abençoe. todos. Quero convidar as mulheres para ficarem de Amém. jejum, de oração, porque eu creio que vai ser. Eu recebi mensagem agora, dizendo assim: eu creio que essas lives vão ser Amém. de grande Que assim colheita. seja. Amém. Em nome de Eu posso Jesus. te pedir um favor? Eu já Edificação, né? Que orei, pessoas mas eu queria possam orar ser restauradas. especificamente nesse momento por alguém que precise dedicar, entregar a sua vida para Jesus. São 30 segundos, não é pelo muito orar, não. Deus ouve oração. Amém. Querido Deus e Isso. Pai, Perfeito. nesse momento eu junto a minha fé, a Luana, a da Luana, e de tantas pessoas que estão Amém. conosco agora. Eu sinto que alguém precisa se Amém. reconciliar contigo. Alguém nesse momento está entregando a sua Sim. vida para ti, porque está distante, porque entendeu o que quer, que precisa ter a ti, Jesus. Precisa, quer caminhar contigo. Jesus, perdoa. Igual tu fizeste com a mulher samaritana. Entra nessa vida e muda. Muda completamente os caminhos. Transforma, liberta. Faz uma obra linda, Pai. E nós vamos nos alegrar e te glorificar ao ouvir os testemunhos das bênçãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. E assim será Amém. também lá no Congresso. Vidas transformadas, restauradas, Amém. renovadas, Amém. fortalecidas no novo tempo. Deus Deus abençoe. abençoe. Nós Beijo, ficamos com a Luana. Beijo gente. para todo mundo. A paz do Senhor Beijo. Jesus.